E no Dicas do Consultor de hoje, estamos recebendo ao vivo a presença do professor, do consultor do mundo corporativo, professor Eduardo Barros, que é um prazer enorme revê-lo, né? E seja muito bem-vindo. Bom dia, Felipe Cavalcante, bom dia aos convidados, bom dia aos telespectadores. E qual o assunto, professor, que o senhor preparou hoje para os nossos telespectadores? Primeiramente dizer que estava com saudade de você, né? Idem. Você está em outros projetos, estamos sabendo, né? E deixou saudades, né? Na condução do... Eu sempre digo, né, e disse em participações anteriores, que você é um maestro na condução desse programa Assunto do Dia. Estamos aprendendo. Que é um programa de alta relevância e importância para a sociedade pernambucana. E traz aí convidados especiais para informar a população sobre diversos temas, diversos assuntos. E com a questão do Dicas do Consultor não é diferente. É verdade. Esse momento que nós reservamos para hoje foi fruto de uma pesquisa, num artigo no Portal dos Administradores. Né? A gente vem acompanhando o cenário da economia nacional e o cenário não é nada otimista nesses últimos anos. Nós estamos acompanhando, somente para você ter uma ideia, com dados do IBGE, Felipe Cavalcante, nós tivemos mais de 100 mil empresas fechando as portas no Brasil, né? Principalmente as empresas trabalhando com a parte de comércio e varejo. Então, quantos desempregados estão nessa leva? Né? Em Pernambuco são mais de 2.200 empresas, principalmente atuando na parte de comércio e varejo. Então, o que fazer para aquelas que permaneceram? É muito importante você lembrar, você frisar que aqueles que permaneceram, aqueles que sobreviveram a essa avalanche da crise, precisam se manter fortes, precisam se manter estruturadas, principalmente no que diz respeito ao atendimento ao cliente. Porque, independente do negócio, qualquer que seja o seu negócio, produto, serviço ou até mesmo a venda de ideias, né? Você precisa, na verdade, cativar cada vez mais o seu cliente, porque muitas vezes a gente não para pensar, mas se eu vou na sua loja, por exemplo, e lá sou mal atendido, os preços estão muito parecidos, né? Os produtos estão muito semelhantes. O que vai fazer a diferença? Tem que ter um diferencial. Né? O diferencial para cativar o cliente é, sem sombra de dúvida, o atendimento. Então, nesse artigo do Portal dos Administradores, ele diz 5 motivos para você, por exemplo, não afastar o seu cliente. Pelo contrário, você cativar o seu cliente. E, na verdade, não fazendo isso que o artigo não recomenda, que muitas pessoas andam fazendo por aí. O senhor trouxe, inclusive, algumas informações, algumas telas aqui para ajudar. Nós colocamos aqui para facilitar o processo na comunicação. Por exemplo, o mau humor. Então, a gente se depara muito, veja, num cenário como esse, extremamente complicado, delicado da economia, né? As pessoas carregam seus problemas para o ambiente organizacional e transferem isso para o cliente na hora do atendimento. Então, claro, todos nós carregamos problemas, mas é necessário sim fazer uma divisão tênue entre o que você tem de problema e o que você tem que fazer na hora com o seu cliente quando ele está ali na frente. Tem gente que não sabe fazer essa separação, não tem inteligência emocional para lidar com essas situações e carrega esse mau humor, né, para o ambiente organizacional. No atendimento com o cliente, seja pessoalmente ou por telefone, isso é péssimo. Porque às vezes ele andando no próprio calçadão, no quarteirão do teu negócio, tem um concorrente. E lá ele se depara com um atendimento onde, por exemplo, o atendimento é feito com um sorriso nos lábios. E aí, consequentemente, às vezes o produto é até mais caro, o serviço pode ser até mais caro, mas ele termina ficando. Verdade. Não pelo produto ou serviço necessariamente, mas pelo atendimento, que foi esclarecedor e sem mau humor. Isso é um fato, não é? É verdade. E tem outros motivos também. Outros motivos. Falta de atenção com o cliente. Então isso é péssimo. Isso é, na verdade, um tiro no pé para quem está nessa linha de frente com o cliente, com relação ao atendimento. Né? Eu não posso, na verdade, descartar o meu cliente, porque eu dificilmente vou ter uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Porque a primeira impressão é a que fica.
Às vezes, me permita, inclusive, citar Claro. um exemplo, digamos que um cliente entra na loja não tão bem vestido, digamos assim, mas tem dinheiro para comprar, tem condições suficientes para comprar qualquer item lá. E chega, não é? O vendedor avalia pela aparência, daí não dá aquela atenção devida e perde o cliente. Felipe, você tocou num ponto crucial dessa apresentação. Eu já vi inúmeros casos, inúmeros cases, inúmeras situações abordadas, inclusive em sala de aula, que eu também atuo como professor universitário, né? Alunos que trabalham nessa área e tem exemplos e tem momentos que vivenciaram, por exemplo, com eles ou com colegas de trabalho, onde esse péssimo atendimento refletiu inclusive na demissão. Porque as pessoas têm a tendência a julgar as outras pela aparência e não pela sua essência. É como na verdade o erro é tão grande, é como na verdade você julgar o livro pela capa e não pelo conteúdo. Exatamente. Eu não posso tirar nenhuma conclusão daquele livro, daquele conteúdo, olhando apenas a capa. Se eu não fizer, na verdade, uma leitura mais detalhada, uma avaliação em cima daquele conteúdo que está ali. A mesma coisa, a gente poderia fazer essa analogia para facilitar a compreensão, está nessa relação com o cliente. Aparência, meus amigos, não quer dizer absolutamente nada. Às vezes a gente faz o julgamento pela aparência e quebra a cara. Verdade, com certeza. Então, o despreparo, uma outra coisa também que deixa o cliente completamente inseguro para comprar ou investir naquele negócio. Eu chego na sua loja e vejo que você não tem as devidas informações para me esclarecer. Às vezes, inclusive, me permita, Felipe, eu já vi até o cliente externo sabendo mais coisas do que o cliente interno. Então eu chego para tirar dúvida com você, por exemplo, e chegando lá, você não sabe tanto quanto eu, que não estou dentro da empresa. Eu recebi informações da mídia, seja um folheto, um panfleto, algo impresso, ou anúncio em jornal, ou até mesmo rádio, TV, e o cliente interno, a falha na comunicação interna é tão grande, é tremenda, que eu faço de tudo para captar o cliente externo e não preparo o meu cliente interno. E ele fica completamente despreparado nessa linha de frente. Né? Então isso é um erro fatal. Descuido com a aparência. Então, é claro que... Nesse aspecto de marketing pessoal também? Do marketing pessoal, não tenha dúvida. É claro que assim, você não vai mudar a sua genética. Claro. Né? Aí só com cirurgia plástica. Aí só com cirurgia plástica. Mas assim, você pode se cuidar sim. Você pode, por exemplo, fazer o aspecto de asepsia, de limpeza, unhas, barba, né, cabelos, uma roupa, exatamente. Então, esses apetrechos, dentes, né? Então, esses apetrechos normais de que acompanham uma pessoa que cuida do seu marketing pessoal. Então, eu não posso, do jeito que eu me acordo, sem nenhum tipo de asepsia, ir para o meu ambiente de trabalho para atender os meus clientes. Isso mostra um desleixo, um descuido. Se ele é assim com ele mesmo, como ele deve ser no ambiente de trabalho? Inclusive, isso para quem está buscando uma nova vaga, buscando um novo emprego, né, isso é fatal. Porque você vai concorrer com várias pessoas e você chega daquela forma na empresa. O que você passa para o seu cliente? Exatamente. Né? A abordagem, né? Então, assim, muito cuidado com essa abordagem agressiva. Eu já vi em inúmeros pontos. Você vai fazer, por exemplo, uma abordagem atendendo o seu cliente, simplesmente entregando informativo sem nenhum cuidado maior com o seu cliente. Né? Já dizia minha vovó Esmeralda com muita sabedoria, né? O cliente, meu filho, é tudo pra gente. Então ele entrou na sua loja, trate-o com carinho, trate-o com respeito, com atenção. E isso me faz lembrar o maior vendedor de carros dos Estados Unidos, o Joe Girard, né? Que entrou inclusive no Guinness Book por conta do seu nível de atendimento. E quando perguntaram para ele, como você explica esse fenômeno de vendas? Aí ele respondeu da seguinte forma, de maneira bastante simples. Eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Nossa. Eu trato-os como amigos, porque aquele amigo pode me trazer outros amigos. E o que aconteceu? Esse homem entrou no Guinness Book por ser considerado o maior vendedor de carros de um mercado altamente competitivo como o mercado americano.
E dando sequência, tem mais informações aqui nesses pontos? Aí no caso a gente vem agora com uma informação assim muito valiosa para você que precisa e quer permanecer no ambiente organizacional. Você precisa investir em você, né? Então, seja na área do concurso público ou seja na iniciativa privada, você não pode ficar sem esse investimento. As coisas não caem do céu assim facilmente. Então, todo sucesso tem por trás muito trabalho. Esforço, né? né? Eu estava acompanhando no camarim, né, a entrevista dos nossos amigos, né? Quantos anos uma pessoa precisa, na verdade, para investir no conhecimento intelectual para passar nessa porta estreita chamada concurso público? Tivemos um exemplo claro aqui do professor Ricardo, né, ele trazendo aqui as informações da vida dele, em particular, que foram muitos esforços que ele teve que empenhar para poder chegar onde chegou, né? Eu venho acompanhando também a vida de alguns concurseiros e pessoas que tiveram muito sucesso nas suas aprovações em concursos públicos, e o que a gente vê é uma vida de muito trabalho. Verdade. É uma vida árdua. E renúncia, é você abdicar de muita coisa para focar no seu objetivo. No mundo organizacional, meus amigos, não é diferente. Não é diferente. Agora, para aquele que é acomodado, para aquele que fica parado no tempo e no espaço, né, as coisas passam e você, consequentemente, não vai avançar. Professor, e para isso você precisa investir em você. E aí eu faço um convite para quem quiser, na verdade, o telespectador do assunto do dia, por favor, entrando em contato com a nossa consultoria, né, o 997188818, e quem ligar agora vai ter um desconto, uma bonificação toda especial no nosso curso de comunicação, persuasão e oratória. Que é uma ferramenta, né? Exatamente, que é uma ferramenta imprescindível para todos aqueles que almejam entrar no ambiente de trabalho ou aqueles que querem permanecer, né, crescendo no ambiente organizacional. Só trazendo a informação que é sábado, não é? Dia 23 sábado agora, restam poucas vagas. Então, quem é telespectador do assunto do dia, ligando agora para o 997188818, nós reservamos uma bonificação toda especial para você. Viva com paixão e invista em você. Muito bem, professor Eduardo Barros. Muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Esperamos tê-lo aqui conosco na Rede Brasil na próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. Felipe Cavalcante, é sempre um prazer estar trazendo aí essas informações do mundo organizacional para o programa Assunto do Dia. Um prazer especial receber o senhor e também sua esposa aqui, né, a Sandra. Sejam muito bem-vindos sempre aqui na Rede Brasil. Um grande abraço. E aproveitando esse